sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso bate-papo, a essa nossa conversa. Vamos conversar um pouquinho sobre a vocação e a dignidade da mulher. Eu sou Cristiane Simões, sou neuropsicopedagoga, palestrante, coach e mentora de mães e adolescentes. E é uma alegria estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho sobre esse assunto que é tão fundamental nos dias de hoje, não é mesmo? Mas para que a gente comece a falar desse assunto, eu vou te convidar a fazer uma viagem no tempo comigo. Vamos voltar lá na criação, lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos criou. Homem e mulher. Somos diferentes e somos complementares. Temos a dignidade de filhas amadas, sonhadas, planejadas e queridas por Deus. Deus nos quis e essa é a nossa dignidade. E nós só podemos nos realizar dentro desta dimensão de sermos imagem e semelhança de Deus. Somos do gênero humano, mas a nossa identidade é feminina. Fomos criadas mulheres. E o Papa João Paulo II nos diz, lá na Mulheres Dignitatem, onde ele fala da dignidade da mulher, ele diz que a feminilidade é a riqueza essencial da mulher. Ou seja, a feminilidade é a nossa essência. E hoje em dia, essa feminilidade, ela tem sido atacada de tantas formas, não é mesmo? Tem sido desprezada, tem sido banalizada, tem sido ignorada. E nós não podemos nos realizar se nós estivermos fora desta dimensão da criação, que é a nossa feminilidade. E por que nós estamos sendo tão atacadas, nesses tempos em que vivemos? Porque, como diz o padre Paulo Ricardo, atacando a feminilidade da mulher se afeta a família e toda a sociedade. Por isso que nós estamos sendo tão atacadas, por isso que a nossa feminilidade tem sido tão banalizada e tão desprezada. Mas essa é a nossa dignidade, nós precisamos vivê-la, nós precisamos colocá-la diante de nós como um dom precioso de Deus. Porque é só através da vivência, de acordo com essa identidade, que nós vamos conseguir nos realizar na nossa vocação. A nossa vocação primeira, enquanto humanidade, enquanto gênero humano, é o amor. Somos a imagem e semelhança de Deus, que é amor. Fomos criadas com amor, por amor, para o amor e para amar. Essa é a nossa primeira vocação. E a nossa primeira vocação, enquanto mulheres, é a maternidade. E a maternidade, ela diz respeito à pessoa inteira, não só o corpo, mas quando nós assumimos a nossa vocação, a maternidade, nós assumimos essa vocação não só da maternidade biológica, mas também da maternidade espiritual. E o padre Paulo Ricardo, ele diz que a mulher, ela só vai se realizar vivendo a sua vocação à maternidade. Seja esta maternidade a maternidade
biológica e espiritual, ou seja essa maternidade apenas a maternidade biológica, a maternidade espiritual. Por quê? Porque nós que somos chamadas a ser mães biológicas, nós precisamos ser mães biológicas e espirituais dos nossos filhos. E as consagradas, as pessoas que não vivem a maternidade biológica, elas são chamadas também à vivência da maternidade espiritual, que elas realizam na intercessão, no atendimento aos mais necessitados e de diversas outras formas. Mas, enquanto mulheres, nós precisamos viver a nossa vocação, o nosso chamado à maternidade, porque senão nós não nos realizaremos. E aqui tem uma coisa muito bacana, que é essa complementariedade, né? Que é esse movimento de que homens e mulheres não são maiores ou melhores, são complementares, são diferentes, mas são complementares. Então nós precisamos colocar por terra essa disputa descabida de sermos iguais, porque a nossa natureza é diferente. E aí eu quero trazer para vocês uma outra passagem que diz assim: no entanto, diante do Senhor, como a mulher depende do homem, assim também o homem depende da mulher. Pois, como a mulher foi tirada do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo, afinal, vem de Deus. Essa é a nossa natureza. Deus nos criou assim. Temos sim muitas diferenças, mas não precisamos viver essa disputa de sermos mais e de sermos melhores. Nós somos diferentes e somos complementares. E enquanto mulheres, nós precisamos assumir a nossa identidade, precisamos assumir a nossa feminilidade, precisamos assumir o nosso lugar no mundo, que é só nosso. Precisamos assumir a grandeza da nossa vocação, que é uma vocação maravilhosa, que é a vocação de formar, que é a vocação de educar. Nós, mulheres, temos duas características que são muito próprias desse instinto maternal, que são muito próprias da nossa natureza, que é a primeira delas, a disponibilidade afetiva, é o estar sempre disposta a acolher, sempre disposta a ensinar, sempre disposta a socorrer, sempre disposta a dar um carinho, uma palavra de consolo, sempre disposta a se colocar a serviço. Então, essa disponibilidade afetiva é muito próprio de nós mulheres, da nossa natureza, não é? E a segunda característica que é muito própria de nós mulheres é o amor incondicional. Nós amamos incondicionalmente. Muitas vezes nós não concordamos com o que o outro faz, nós não aceitamos o que o outro faz, mas nós amamos quem ele é. Os nossos filhos, quantas vezes nos desobedecem, nos entristecem, mas isso não é condição para que a gente ame menos, A gente não concorda com as atitudes, mas a gente continua amando incondicionalmente. E essas duas características, que são características próprias da nossa natureza, estão caindo em desuso, porque a nossa feminilidade, a nossa essência está sendo banalizada. Então, nós precisamos resgatar essa essência, nós precisamos resgatar
essa feminilidade. Nós precisamos assumir com amor e com convicção a nossa natureza e a nossa dignidade de mulheres. E isso a gente faz na vivência do dia a dia. Isso a gente faz se abrindo para que essas duas características entrem em ação, porque elas fazem parte da nossa natureza. Nós que às vezes acabamos prendendo, né, e não deixando que essas características se expandam e se realizem. Então vamos dar abertura para essa disponibilidade afetiva, vamos dar abertura para a vivência desse amor incondicional, vamos dar abertura para a vivência dessa feminilidade, vamos deixar que a nossa natureza, as nossas características, né, embelezem o mundo, transformem o mundo, tragam leveza para os ambientes. Esse é o nosso papel, e que nós possamos desempenhá-lo com muito amor e com muita alegria. Bom, quero encerrar por aqui, quero agradecer imensamente a associação, por ter me convidado para estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de partilhar um pouquinho com vocês aquilo que vai no meu coração sobre a nossa dignidade, sobre a nossa importância, sobre a nossa vocação, sobre a nossa missão. Desejo a vocês uma vida abençoada, uma vivência frutífera da sua vocação e da sua dignidade. E que Deus te abençoe. Um grande abraço.